Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou gravar agora para vocês a aula sobre lei dos cossenos, tá? Na verdade, a gente já começou essa aula, nós já fizemos os exercícios, a teoria, né, de lei dos senos e lei dos cossenos, então na verdade é triângulos quaisquer, e a gente vai trabalhar com exercícios mais elaborados sobre esse assunto, tá bom? Espero que vocês gostem. Hoje, inclusive, eu lancei um exercício da Unesp sobre lei dos cossenos, depois eu vou precisar dar uma olhada lá, tá? E é isso aí, boa aula para nós e até já. Queria que vocês pegassem uma prova para vocês na página 14, né? A gente ficou de fazer o exercício 4 dessa aula 37 e vou retomar com ele, tá bom? Então vamos lá, olha só, esse exercício ele dá aqui uma situação de um barco e vamos ler o enunciado. Ele fala assim, ó, um barco está preso por uma corda AC ao cais, através de um mastro AB. Então, o mastro AB, o B vai ser o outro ponto, de comprimento 3 metros. Aí, como mostra a figura, eu quero saber a distância em metros da proa até o cais, né, que ele chama de BC, quanto que vai valer. Eu tenho aqui o 135, né, então se você sabe o de fora, você consegue automaticamente o de dentro. Quanto que falta aqui? 45 graus. Tá? Então esse ângulo interno é 45. Você tem que 45 mais 75 vai dar 80 com 40, 120 graus. Quanto falta para 180 vai ser 60 graus. Então 60 é o outro. Beleza? Então, ó, o que eu tenho é o valorzinho x, eu tenho o valor 3 aqui, né? E a gente quer descobrir a resposta. Tá, só que ele vai usar o 75 e será que vale a pena usar esse 75? Não sei. A gente teria que descobrir ele, tá? Então vamos pensar um pouco aqui, ó. Eu consigo fazer uma lei dos senos e achar o valor desse cara aqui na frente do 45, tá bom? E aí, se a gente sabe a lei dos senos e a lei dos cossenos, eu podia aplicar a lei dos cossenos e descobrir o valor do x, tá? Mas eu também posso achar o seno de 75, que não é difícil de fazer, e a partir dele aplicar a lei dos senos, tá? Depois você me fala qual que você escolheu. Deixa eu passar para a tela de baixo. Ó, e eu vou fazer o quê? Eu vou achar, então, o seno de 75, tá bom? Então, o que, que a gente tem aqui, ó? O seno de 75 graus, o Word é cheio de querer corrigir o seno aqui, ó. Seno de 75 graus, isso é adição de arcos, tá? Eu posso separar como seno, ó, de 30 mais 45, tá? Então, ó, 30 mais 45. Se você tiver com pressa, você pode voltar no teu caderno lá e ver quanto que é o seno de 75. A gente já fez. Fica o que? Ó? Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, seno 30, vou ver se tem espaço ele deixa, ó, ficou melhor. Seno A, cosseno B, cosseno 45, né? Mais seno B, seno 45, vixe, cosseno A. Tá. Então a gente tem, ó, calculando cada um desses, o seno de 30 vai ficar meio. Olha que melhor, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que o seno de 75 graus vai ser igual, juntando aqui, né? Então isso é uma multiplicação e aqui uma soma. Vai ficar raiz de 2 sobre 4, tá? Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, também sobre 4. Pronto, achei esse cara. Tá? Se eu achei, eu posso voltar lá. Cadê meu negócio? E vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Vou aplicar a lei dos senos. Então a gente tem, ó, que o x por seno de 75
vai ser igual a 3 por seno de 60. Repito, essa não é a única maneira de fazer, é a maneira que eu escolhi para fazer. Tá? Eu sugiro que você, antes de calcular os senos, multiplique em cruz, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, que seno de 60 vezes x vai ser igual a 3 vezes o seno de 75. Tá? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O seno de 75 está lá na folha de trás. Ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Dá para simplificar aqui, ó. Aqui fica 2. Então, o nosso x, eu vou passar o raiz de 3 dividindo, vai ficar 3 vezes o raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 2 raiz de 3. Tá? Essa questão é teste, ele tem lá as alternativas, ó, e nas alternativas não tem raiz na parte de baixo, então você racionaliza. Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, o seu x vai ficar, ó, eu tenho 3 vezes, atenção, vai acontecer um negócio legal aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6, raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 18, dividido por 2 vezes 3, que é o raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá? Esse 3 com esse 3 eu posso cortar. Então, o nosso x vai dar, ó, raiz de 6 mais raiz de 18. Raiz de 18 não é 9 vezes 2, tá? Na raiz, então dá para tirar o 9 da raiz. Vai dar 3 raiz de 2 sobre aquele 2 que está embaixo. Procura as alternativas, tá? Essa questão eu não tinha falado aqui, Unirio, 3 raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2, tá? Letra A letra B é bem parecida, tomem cuidado. Tudo bem? Então é isso, o primeiro exercício, ou no caso o exercício 4 do livro de vocês, tá? A aula seguinte, ele vai entrar em lei dos cossenos. Então deixa eu pegar aqui uma tela nova, eu vou ficar com a caneta só, eu gosto mais, tá? E ele fala assim, ó, um triângulo tem dois lados com medidas 6 e 3, formando um ângulo de 60 graus. Então é a aplicação dessa relação. Primeiro exercício, ele me dá um triângulo com medidas 3 e 6, tá? E um ângulo entre eles de 60 graus. Tá bom. É a medida do lado oposto ao ângulo de 60. Meu, isso aqui é treino de fórmula, tá? Você tem 3 lados, você quer saber uma dessas 3 informações, e você tem um ângulo. Não dá para aplicar a lei dos senos, certo? Então você vai usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, você finge que é um Pitágoras aqui. Então você tem um ângulo de 60, na frente dos 60 graus é o que você vai deixar isolado. Então fica, ó, x² igual, aplica Pitágoras aqui, ó, 3 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Só que não é um triângulo retângulo. Então se ajeita, ó, menos 2 vezes o 3 vezes o 6 cosseno de 60. Tá? X ao quadrado vai ser igual, 3 ao quadrado vai dar 9, 6 ao quadrado dá 36, menos aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 6 vai dar, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36, cosseno de 60. Eu sempre comento isso aqui, né, que a gente chega numa resposta que dá vontade de fazer conta errada, né? Então você tem aqui, ó, 36 menos 36, você quer cortar. Mas isso não é 36, isso é 36 cosseno de 60, tome cuidado. Então, x² vai dar 36 com 9, 45, tá? Menos 36, agora eu vou calcular, cosseno de 60 é meio. Eu tenho que o x² vai ficar 45 menos 18, tá? Fazendo essa diferença, vai dar 35 menos 8, 30 menos 3, 27. E o nosso x vai dar a raiz de 27. Tá? 27 é 9 vezes 3, você consegue tirar o 9 da raiz, vai dar 3 raiz de 3. Veja que unidade que ele deu, está em centímetros, então tua resposta vai ficar em centímetros também. Tudo bem? Essa não era teste. Bom, o segundo exercício,
Eu mudei aqui, mas se caso você precisar copiar, você é só parar o vídeo, tá? Então, segundo exercício, ele fala de um triângulo T. Tem medidas iguais a 4, 5 e 6. Eu quero saber o cosseno do maior ângulo de T. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui, ó. Medidas 4, 5 e 6. Quando eu apresento o triângulo para vocês, a gente comenta, né, que o maior ângulo está na frente do maior lado. Então ele quer saber esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa. Veja que não vai dar uma resposta bonita, porque ele não pediu o valor do ângulo, ele quer saber o cosseno do ângulo. Você tem uma situação que cabe perfeitamente na lei dos cossenos, tá? Você vai isolar o lado maior porque ele está na frente do alfa, e a gente aplica. Você tem que 6 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais o 5 ao quadrado. Tá bonita a letra no PowerPoint, faz tempo que eu não usava. Menos 2 vezes o 4 vezes o 5, tá? Cosseno de alfa. E agora é conta, né, gente? Então 36 vai dar 16 mais 25 menos, ó, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. 40 cosseno de alfa. Tá? Bom, eu vou passar tudo que é número para um lado, que não é número para o outro. Eu vou ter que 40 cosseno de alfa vai ser igual a 36. Eu passei para cá o 40, eu vou passar o 36 para cá. Então vai ficar 16 mais 25 menos 36. Tá? Ó, 16 menos 36 vai dar menos 20. 25 menos 20 vai dar 5. Vou aqui para baixo. 40 cosseno de alfa vai ser igual a 5. O cosseno de alfa é 5 sobre 40. Tá? Simplificando, este cosseno vai dar 1/8. Tá? Eu acho que não era teste novamente. Ou essa era. Então, é FUVEST essa questão, tá? 1/8 vai dar a letra E, a resposta. Bom, tem o exercício 3 aqui, tem o 4. Vamos lá pelo menos mais o 3. Exercício 3, ele tem um texto gigantesco, tá? Depois eu coloco o texto para vocês acompanharem a leitura. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas e entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá eram de 80 km e 160 km, ele fala aí respectivamente, tá? Um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero, que vem com um monte de definição, né? Já o outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam São Paulo e Guaratinguetá e Campinas formam um triângulo retângulo. E ele dá a figura. Tá? Então, na sua figura, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Ó. Você tem um triângulo equilátero aqui. Tá? Aqui 80. Aqui 80. E aqui 80, se for necessário, depois eu coloco aqui as cidades. E ele dá aqui, ó, um ângulo reto. Tá bom? Em que, ele não repare, aqui 80 e 160 km ele tinha dado no início, né? Em que aqui vale 160. Tá bom? Então, olha só, com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba era de aproximadamente quanto? Então, ó, Guaratinguetá vai ser esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto G. Sorocaba está aqui, ó, que vai ser o ponto S. Certo? Eu quero saber a distância de um cara até o outro. Eu quero saber essa distância aqui. Ó. Tudo bem? Como é que a gente pode pensar, né? Deixa eu deixar de lado aqui o nosso livro. Eu vou desenhar novamente a figura aqui do lado.
tá? Só que com menos informações. Eu vou pôr aqui o 160. Eu vou pôr aqui o 80. Eu quero saber essa distância aqui. Eu vou chamar de x. E eu sei quanto vale esse ângulo. Porque é assim, ó, se aqui é 90 graus e aqui é 60, olha que interessante, né? Quando eu botei 90 graus, eu já pensei em Pitágoras, aqui é a altura do triângulo equilátero, não tem nada a ver. Eu sei que dessa parte aqui, ó, tá? O 90 mais 60 vai dar 150 graus. Então, 150 graus. E você vai aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, você vai usar o cosseno de 150. Então, só lembrando aqui, olha como é que mistura todas as matérias, né? Cosseno de 150, bolinha do cosseno está com sono, está deitado. Eu sei que para cá é mais, para cá é menos, tá? O 150 está aqui, segundo quadrante. Ele, você tem que voltar a 30 graus do 180, então ele equivale ao 30 graus aqui no segundo quadrante. Tá? O cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30. O cosseno de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então a primeira linha, só para a gente ter a figura, eu vou colocar aqui. Ó. Você tem o 150, na frente do 150 é o x, ele que vai ficar isolado. X quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 160 ao quadrado, menos, ajeita, né? 2 vezes o 80 vezes o 160, cosseno dos 150 graus. Tá? Calculando. X quadrado vai ser igual a 6.400, tá? Mais o 16 ao quadrado é 256, né? Ó, 256 com 2 zeros, 25.600, menos 2 vezes o 80 vezes o 160, vezes, olha lá, o menos raiz de 3 sobre 2. Olhando bem isso aqui, ó, eu posso simplificar esse 2 com, talvez com 160, podia ser com 2 ali, tanto faz, então aqui vai dar 80. Eu vou escrever e vou alternando as telas para a gente vendo, tá? Então eu tenho, ó, x ao quadrado igual a 6.400 mais 25.600 Pera aqui, deu um mau contato aqui, caneta parou. Que hora para a caneta parar? Ainda bem que dá para editar o vídeo. Consegui. Continuando, tá? 25.600. Ajeitei ali, ó. 80 vezes 80 vai dar 6.400, tá bom? Vezes 2 vai dar 12.800. Então, menos 12.800 raiz de 3. Nesse caso vai ficar raiz de raiz, tá? Então, ó, juntando aqui, x quadrado vai dar, faz essa soma para mim, ó, vai dar 26.000 mais 6.000, 32.000. Isso, né? 32.000, tá faltando um zero, menos 12.800 raiz de 3. Tá, o meu x quadrado, o meu x vai ser a raiz quadrada disso. X igual a raiz quadrada desse treco. 32.000 menos 12.800 raiz de 3. Tá? Olha, esses dois zeros é como se eu multiplicasse o número por 100, então dá para tirar ele da raiz.
Isso aqui vai ficar 10 raiz de 320 menos 128 raiz de 3. Tá? Vamos fatorar esse número, né? Vamos ver. Podia até achar o MDC. Falei de MDC com outra sala hoje. Ó, vamos ver quanto que dá para tirar aqui, ó. 320 e o 128. Dá por 2. Aqui vai dar 160 e aqui vai dar 64. Dá por 2. Aqui vai dar 80 e aqui 32. Dá por 2, 40 e 16. Por 2, 20 e 8. Por 2, 10 e 4. E por 2, 5 e 2. E aí não dá mais os dois juntos, eu paro. Olha, eu tenho 2 aqui, dá para tirar um da raiz, dá para tirar outro da raiz e dá para tirar outro da raiz. Você vai tirar 2, 4, 8, né? 8 vezes 10 que estava ali atrás, isso aqui vai dar 80. Raiz quadrada do que sobrou, ó, de 5 menos 2 raiz de 3. Ah, Jaime, você foi muito específico aí, tá? Eu não vou falar que dá para você tirar o 320 e depois tirar o 128, porque é uma subtração. Então você tem que fazer o quê? Você tem que colocar em evidência para você poder tirar da raiz. Foi o que eu fiz. Isso aqui vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64 vezes o 5 menos 2 raiz de 3. Aí o 64 você tirou da raiz, que virou 8. Vezes 10 deu 80. Tá? Ele tem a resposta aqui, vamos ver. Ó, 80 vezes 5 mais 3 raiz de 2. Não. Ih, tem erro aqui, hein? Por que tem erro? Onde que a gente errou? Vamos voltar lá e descobrir. Ó, lembra que era menos raiz de 3 sobre 2? O menos com menos vira mais. Tá? Então aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais e, portanto, aqui é mais. Tá? E aí você tem a alternativa 80 vezes 5 mais 2 raiz de 3. Essa resposta aqui é a letra B. Essa questão é da Unesp, tá? E ele fala que é modelo Enem. Aguenta mais um exercício? Último exercício da nossa aula. Ele coloca aqui INSPER, é o exercício 4 na numeração da aula que vocês estão fazendo, tá? Partindo de um ponto A, um avião deslocava-se em linha reta com uma velocidade de v km por hora. Após 2 horas, quando se encontrava no ponto B, o avião desviou alfa graus em sua rota original, conforme mostra a figura. O que mostra a nossa figura? Ó, ele está fazendo aqui um desvio de alfa, tá? É isso, essa é a rota do avião. Tudo bem? Ele vai dar o seno e o cosseno de alfa. Vamos colocar aqui do lado. Seno de alfa vai ser raiz de 7 sobre 4. E o cosseno de alfa vai ser 3 quartos. Tá? Tudo bem. Devido a condições climáticas foi feito esse desvio, tá bom? Mantendo uma trajetória reta, o avião voou mais 1 hora com a mesma velocidade. Então eu não sei quanto tempo que ele falou aqui antes, tá? Ó, após 2 horas. Então ele estava com uma velocidade de v km por hora, né? Então aqui, após 2 horas, saindo do ponto A, ele mudou a rota dele e aí ele andou mais 1 hora por aqui. Tá certo? Eu quero saber, então, até atingir o ponto C. Então, o ponto C vai ser esse ponto final. A distância entre os pontos A e C. Então, eu quero fechar aqui esse meu triângulo. Que fechada feia. Olha que horror, gente. Tá? Eu quero isso aqui. Ah, ficou bonito lá, beleza. Quero saber qual que vai ser a distância final. Tá bom? Então, em quilômetros, quanto que vai ser? Bom, primeira coisa que ele fala que a velocidade do avião é v km por hora, né? Então, ó, v km por hora. Se ele percorreu aqui 2 horas, ele vai andar 2v. Se ele percorreu aqui 1 hora, ele vai andar v. Tá? O desenho está incorreto aqui, né?
porque esse seria maior do que o de cima. Aí vou chamar aqui de x. Esse ângulo aqui, ele vai ser o suplemento do alfa, ele vai ser o 180 menos alfa. E já vi que eu vou usar a lei dos cossenos, tá? Então eu tenho aqui, ó, que o cosseno desse ângulo beta vai ser menos o cosseno do alfa, tá? Cosseno de beta, por quê? Porque ele está no obtuso, né? Na bolinha dos cossenos fica negativo, tá? Então vai ser menos 3/4. Valorzinho bom, porque eu acho que vai cancelar muita coisa. Vamos tomar cuidado para não esquecer do sinal aqui. Aplica lá. Você tem que ser o x ao quadrado, vai ser o v ao quadrado, mais o 2v, que vai ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno de beta, que é o suplemento do alfa ali, que é o ângulo entre eles. Tá? Ajeitando, x quadrado vai ser v ao quadrado, mais 4v quadrado, menos com menos virou mais, olha só, eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4, corta com 4. Tá? Então aqui vai ficar mais 3v ao quadrado. Tá acabando. X quadrado vai dar, ó, 4 mais 4, 8v quadrado. O meu x vai ser a raiz quadrada disso. Tá? O x vai dar 2 raiz de 2v. Essa vai ser a distância entre o ponto inicial e o final. Tá? Deixa eu ver quanto que deu aqui. 2 raiz de 2v. Resposta letra E. Tá bom, pessoal? Ó, então é isso. Exercícios mais difíceis, porque não é a primeira aula de lei dos cossenos e lei dos senos, né? Só que tem um detalhe. Essa segunda aula que a gente fez chama-se lei dos cossenos. Então tá aquele negócio. O que eu vou usar? Você vai usar a lei dos cossenos. Na aula que nós vamos fazer já, ele vai misturar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então você vai ter que criar um dispositivo para diferenciar quando você usa um e quando você usa outro. Eu, particularmente, eu pensava o seguinte: eu uso a lei dos senos em tal situação. Quando eu não consigo, é a lei dos cossenos. Então eu fazia por exclusão. Se não é um, é o outro. Isso funciona na maioria das situações. Tá bom? Então até já, eu vou parar por aqui.